Você já sentiu aquele sentimento no silêncio da noite, depois que todas as atividades e metas do dia foram feitas e as distrações acabaram? Uma pergunta que ecoa na sua mente: é só isso que a minha vida tem a me oferecer? Então, ao longo da vida, a gente persegue o sucesso, o prazer e o conhecimento, acreditando que talvez no próximo degrau e na próxima conquista, finalmente encontraremos a paz. Mas a cada cume alcançado acaba revelando que existe outra montanha, um novo vazio. Mas se eu te dissesse que essa jornada, essa busca já foi feita pelo homem que talvez, segundo a Bíblia, foi o homem mais rico, sábio e poderoso que já tenha existido, um homem que teve tudo que o mundo poderia oferecer e no final chegou a uma conclusão chocante: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Então este vídeo é sobre a trajetória de Salomão, o pregador do livro de Eclesiastes. A tese dele, que foi dita há muito tempo, é uma das mais brutais da história. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Então Salomão usou sua vida para fazer um grande experimento e testar todas as fontes de significado que a gente ainda busca hoje. E nesse vídeo eu vou ranquear as 3 grandes buscas da vida que Salomão exaustivamente testou, começando pela mais óbvia de todas, indo até a mais profunda, para descobrir por que elas falharam. Então vamos começar pela busca mais instintiva do homem, que é o prazer. Então Salomão, ao longo da trajetória dele, ele mergulhou de cabeça em busca de gozar os prazeres da vida, e ver tudo que ela tinha a oferecer para ele. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Busquei no meu coração como me dar ao vinho e como entregar-me à loucura. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de todas espécies de fruto. Adquiri servos e servas. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro. Provi-me das delícias dos filhos dos homens, assim como de instrumentos musicais de todo o tipo. E assim fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Então a gente percebe que no decorrer da história de Salomão, ele construiu palácios, plantou vinhedos, criou grandes jardins, amontoou muita prata e ouro. Muitos dizem que foi a pessoa mais rica que já tem existido. Teve os melhores cantores e as maiores delícias que um ser humano poderia desejar. Mas aqui que está o problema, a gente precisa do sofrimento, olhando do ponto de vista da neurociência, a região do cérebro responsável por gerar prazer e motivação é a mesma envolvida em gerar dor e sofrimento. É uma balança, assim. Então, de um lado dessa balança está o prazer, e no outro lado está o sofrimento. Se a gente aumenta muito o lado do prazer e busca muito essas recompensas hedônicas, essas recompensas no curto prazo, e fica muito no prazer, o sofrimento ele começa a se destacar. Em um mecanismo de autorregulação, ele começa a vir para o outro lado. E aí a pessoa vai precisar de cada vez mais prazer para empurrar essa balança de volta. Então, se a gente só se submete a recompensas rápidas e fáceis, o cérebro ele se desacostuma a viver com problemas. E isso é um grande problema, porque a gente sabe que na vida a gente vai ter que lidar com problemas, Mas eis que isso também é vaidade. Ao riso disse: está doido? E da alegria, de que serve esta?
E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer. E eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. A busca pelo prazer por si só era como tentar segurar a fumaça. Então a gente nota que o próprio Salomão percebeu isso, né? Ele viu que na vida não existe isso de viver apenas no prazer e na alegria, né? Que ao longo da trajetória iremos e precisamos aprender a lidar com o sofrimento e com os problemas, porque eles vão acontecer na nossa vida em algum momento. Nos dias atuais, se uma pessoa ela precisa e ela quer melhorar de saúde, ela vai precisar sofrer antes realizando exercícios físicos, né? Por mais que o exercício físico é bom e traz bem-estar, todos nós sabemos que no momento que a gente está fazendo o exercício físico é sofrido, é doloroso, por mais que a gente goste. Uma pessoa que quer passar no concurso público, ela vai ter que sofrer por um tempo também estudando e por muitos momentos se abdicando de coisas que ela gosta, né? Para estar estudando e se esforçando. Essa é a vida real, né? Então Salomão, se dando conta que a busca pelo prazer não era o sentido, não era o significado da vida, que isso era vaidade, então ele foi tentar buscar outra coisa, né? Então a gente chega no nosso segundo item aqui, né? Que é a busca pelo trabalho e pela riqueza, né? Então Salomão teve obsessão nessas coisas também. Se o prazer não funciona, então talvez o sentido da vida esteja em construir um legado, em deixar uma marca no mundo. E ao longo da trajetória dele, Salomão ele não foi um homem preguiçoso, né? Muitos dizem que ele foi o maior empreendedor da época dele, ele gerenciou muitos projetos enormes, administrou o reino porque ele era rei, né? E ele acumulou uma fortuna incalculável também. Muitos falam que foi o homem mais rico que já existiu na Terra. Mas então, a realidade o atingiu. Doce é o sono do trabalhador, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Por isso, odiei esta vida, porque o trabalho que se faz debaixo do sol é doloroso para mim, porque tudo é vaidade e angústia de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem poderá saber se ele será um homem sábio ou tolo? Então Salomão aqui teve outra crise, né? Ele começou a se perguntar, imagine só, trabalhei a minha vida toda, administrei o reinado, construí tudo isso e agora? Que cheguei no final da minha vida, para quem que eu vou deixar tudo isso? Então ele começou a se perguntar, se eu deixar para um tolo, será que ele vai destruir tudo que eu construí? Será que ele vai conseguir manter? E de outra forma, se eu deixar para um homem sábio e ele aumentar ou manter o meu império ou deixar ele ainda maior, que fim que isso vai levar? Afinal, eu vou estar morto e não vou saber disso também. Imagine só, dedicar sua vida inteira para construir esse império e deixar ele ao acaso. E isso deixou ele desesperado, né? Todo esse esforço, a genialidade dele, terminaria do mesmo jeito, debaixo da terra. E o legado dele foi entregue a outra pessoa. Então, mais uma vez, fumaça, né? Mas mesmo com todos estes ensinamentos, ele diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Tudo isto eu tenho visto, e apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que um homem governa sobre outro homem, para o seu próprio dano. Então eu vi os ímpios sepultados, aqueles que tinham entrado e saído do santo lugar. E eles foram esquecidos na cidade em que assim fizeram. Isto também é vaidade. Então Salomão ele começa a dizer, né? Se o futuro após a morte é o silêncio e o esquecimento, não tem trabalho, nem conhecimento e nem nada, então essa busca por um legado póstumo, né? Através de poder, da fama, é uma corrida atrás do vento. Porque eu não vou saber, né? Mesmo se meu nome for lembrado no futuro, eu não vou saber disso. Então, Salomão conclui então que um rei, durante o reinado dele, ele é imponente, todos conhecem dele, ele tem uma grande autoridade. Mas quando ele deixa o seu reinado, ele cai no esquecimento de todos.
E aí, mais tarde, outro assumirá o lugar dele. Só que mesmo assim, mais tarde, depois que esse outro sair do reinado, ele vai ter o mesmo destino. Outras pessoas esquecerão ele também. Então também isso é vaidade. Então, visto que tanto o prazer quanto o trabalho não era o sentido da vida, não era o significado da vida, então ele foi buscar outra coisa, né? Que chega o nosso terceiro item aqui, que foi a sabedoria. E aí ele foi ver se esse sim seria o sentido da vida. Então Salomão, no decorrer da trajetória, ele passou a conhecer de todas as coisas que existiam na Terra, e não só isso, ele passou a conhecer e a saber a razão das coisas também. E muito desse conhecimento dele fala que veio de Deus, essa sabedoria de Deus, mas também dele refletir sobre as coisas. E ele passou a saber e a distinguir entre a impiedade e a insensatez. Mas mesmo conhecendo muitas coisas, ele disse: tudo isto provei pela sabedoria. Eu disse: eu serei sábio, mas isto ainda estava longe de mim. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e dediquei o meu coração a buscar e a procurar pela sabedoria no que diz respeito a todas as coisas que são realizadas debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos do homem, para que nela se exercitem. Falei eu com meu coração, dizendo: eis que adquiri grande riqueza, e superei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Então a gente percebe aqui que Salomão, nesse decorrer, ele adquiriu grande sabedoria e vinha do fato dele refletir sobre as coisas, né, que existiam debaixo da terra. Mas ele, mesmo tendo muita sabedoria, ele sabia que ainda não sabia de tudo. E eu me lembrei aqui quando eu estava lendo que eu percebo assim ao longo da minha trajetória que eu venho estudando cada vez mais e tentando estudar todos os dias, né? E quase sempre eu estudo. Eu percebo mesmo que acontece essas coisas, né? Conforme eu for estudando, mais eu vou descobrindo que eu não sei de nada, né? Se a gente for perguntar para um doutor em alguma área, provavelmente ele vai falar isso. Quando ele era um graduado e estava estudando na primeira faculdade, ele achava que sabia de tudo, que era um fodão. E quando ele passou toda a jornada estudando e fez um doutorado, se tornou doutor, ele viu que na verdade ele não sabe de porra nenhuma, mano. E tem muito daquele efeito Dunning-Kruger, que quando a pessoa mais sabe, mais ela sabe das limitações dela. E quanto ela menos sabe, mais ela superestima as habilidades dela, né? E Salomão, apesar dessa busca pela sabedoria, ele viu que ela também trazia mais angústia ao revelar a natureza do mundo e o destino também de tudo e de todas as coisas, que é o pó. Todos vieram de lá e irão para lá. E o que ele foi descobrindo ao longo dessa história foi quebrando ele, né? Ele viu que o mundo é torto, a justiça nem sempre vence, às vezes uma pessoa justa, ela se dá mal, ela perece, e o ímpio, ele prolonga sua vida na maldade. Como morre o sábio, assim morre o tolo. Tenho visto todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não se pode numerar. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer a loucura e as tolices, e percebi que isto também é aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muita angústia, e aquele que aumenta em conhecimento aumenta a tristeza. Assim eu disse no meu coração: como acontece ao tolo, assim acontecerá comigo. Por que então eu busquei ser mais sábio? Então disse no meu coração que isto também é vaidade. E além disso, filho meu, por esta seja admoestado, para a produção de muitos livros não há limite, e o muito estudar traz exaustão à carne. Então Salomão, ele viu que conforme ele adquiria mais sabedoria, ele tinha mais dor e mais tristeza. Conforme ele foi tendo mais sabedoria, ele começou a ver a realidade, a vida como ela é, sem filtros, e isso trouxe uma angústia existencial para ele. Então a sabedoria também revelou ser fumaça para ele, é vaidade, a aflição do espírito,
E no fim, ele não vai levar nada, então do que adiantou estudar, né? Porque se assim como acontece com o tolo vai acontecer comigo, por que então busquei ser mais sábio, né? Então agora, se tudo é fumaça, tanto o prazer quanto o trabalho e a sabedoria são fumaça, qual é a resposta então? É a pessoa, será, desistir, viver no niilismo? Então não, né? Então Salomão ainda teve uma virada genial que libertou ele, né? Ele percebeu que o erro não estava nas coisas assim, mas na busca por um significado último nelas. Então, o que que ele disse? A vaidade não era necessariamente a sabedoria, o trabalho, a riqueza e os prazeres. A vaidade estava em achar que a busca dessas coisas seria o sentido da vida e seria o significado da vida, porque não é. Então, mesmo com tudo isso, ele ainda diz que a sabedoria é mais excelente do que a insensatez. Então ele diz ainda: não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Por exemplo, uma pessoa que é pobre hoje, de uma família pobre, que não é abastada, para ela saber que quando ela for rica, se um dia ela for rica, essa riqueza não vai ser o sentido da vida. Vai trazer algumas coisas boas para ela? Com certeza. Vai deixar ela mais feliz? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas vai ser algo bom. Tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, no fim de toda a questão, né, essa busca de Salomão pelas coisas abaixo do sol, né, e em descobrir qual era o sentido, o significado da vida nas coisas abaixo do sol, no fim ele diz que a resposta estava acima do sol. Ele diz no fim que o sentido da vida era temer a Deus e guardar os mandamentos dele. Mas se um homem viver muitos anos, em todos eles se alegrar, também deve lembrar-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Portanto, remova a angústia e a ira do teu coração, e retire o mal da tua carne, porque a adolescência e a juventude são vaidades.